Então, como essa atividade, como a gente vai construir juntos um mini projeto de revisão, a gente vai ter o seguinte compromisso. Eu vou aqui propondo e implementando, relembrando as coisas que nós vimos, e se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, alguma coisa que ficou confusa, vocês já me avisam na mesma hora, e aí eu já tento resolver na hora que vocês estiverem falando, tá certo? Então, qual é a ideia da atividade de mensagens? Nós temos um cadastro de pessoas e cada pessoa pode mandar mensagens umas para as outras. Então, a gente tem que gerenciar essa informação, que é a mensagem, e pensar onde é que essa informação vai ficar guardada. A gente vai ter o repositório de pessoas. A atividade dessa semana eu acho que eu nem vou passar, talvez eu passe alguma ou talvez não, porque se eu passar, vocês vão querer fazer no recesso. Aí eu deixo em aberto, eu posso passar como atividade extra. Tudo bem? Uma atividade bônus. Porque já tem muita gente atrasada e eu não quero mais que vocês fiquem fazendo nada no fim de ano. Assim, não é legal, né? Ficar com obrigação, com compromisso. Quando a gente voltar no começo do 2021.2.2, aí a gente retoma as coisas. Que tal? Pode ser assim? Deixa assim, porque senão vocês vão querer fazer no Natal e nem vão fazer. Tá? Então vamos entender aqui qual é a ideia. Eu tenho que fazer a gestão de usuários do meu sistema, cadastro de usuários, e cada usuário vai poder mandar mensagens um para os outros usuários do sistema. Beleza? Cada usuário tem um username. E a gente não vai fazer o processo de login. A gente poderia fazer, mas a gente não vai fazer. Então, como é que ficaria o funcionamento do nosso sistema? Eu crio os meus usuários, crio o usuário Davi, crio o usuário Célia. Quando eu crio o usuário, cada usuário já tem uma conta no sistema, e essa conta ela tem um inbox, ok? Onde ele pode ver as novas mensagens e pode ver todas as mensagens. Para enviar uma mensagem, eu digo quem está enviando e para quem está enviando. Davi manda para a Célia, você está com fome, e depois Davi manda para a Célia, ganhei 2 cortesias para comer no McLanches, bora? Okay? Se eu pedir o inbox do Davi, está vazio. Mas se eu pedir o inbox da Célia, vão ter essas 3 mensagens. Ok? Então é basicamente pegar as informações de um local e enviar para o outro. Ok, então vamos fazer aqui já Encadir. Vou pegar meu celular ali. Eu não. McLanches é um restaurante, é tipo um local de sanduíche que tem lá em Quixadá. Mcadir. Já estou aqui mensagens. Então a gente vai pensar, utilizar tudo como herança, para a gente já ir aquecendo o conceito, tá? O que é que uma mensagem tem que ter? Uma mensagem tem um destinatário e uma mensagem tem um conteúdo. Então, basicamente, tem alguém que envia, alguém que recebe e o conteúdo. Então, como quem recebe, assim, não vai ser necessário, porque quando a pessoa olhar a mensagem na sua caixa postal, é óbvio que a mensagem é para ela. Então, a mensagem minimamente vai ter a nossa mensagem minimamente vai ter quem enviou e o conteúdo da mensagem. Tá? Mas para trabalhar a herança, eu vou fazer o quê? Vou colocar essas duas coisas como virtual puro. Então eu vou ter o void, não, o string get message
get sender. Então, eu tenho quem enviou a mensagem e tenho o conteúdo da mensagem. Para que ele seja abstrato, sou obrigado a colocar o virtual. Virtual get text. E como eu vou utilizar o processo de herança, eu sou obrigado também a colocar um destrutor virtual, porque senão ele não sabe fazer a deleção em cadeia. Virtual message. Então vamos lá. Normalmente é utilizado quando você vai fazer uma classe que só tem métodos abstratos, isso é chamado de interface. Então, assim, conceitualmente, isso daqui é uma interface, porque ela define o que é que algo precisa ter para se comportar como uma mensagem. E, normalmente, interfaces, elas colocam o izinho na frente para definir que, assim, deixar explícito que esse e-message é a interface que define como uma mensagem deve se comportar. Tudo bem? Todo mundo feliz de ter aqui? Então, vou fazer logo aqui o meu aprender a imprimir uma mensagem. Para imprimir uma mensagem, eu imprimo o destinatário e imprimo o emissário e o texto que está sendo emitido. Beleza. Minha mensagem. Esses dois métodos são constantes. Eles não alteram o conteúdo da mensagem. Ok, vamos fazer a classe mensagem agora. O que é que a classe mensagem faz? A classe mensagem implementa a interface e ela vai ter os métodos, né? No caso aqui, ela vai guardar o destinatário e vai guardar o texto. Vou precisar dos atributos. std string. Aquele que envia a mensagem e o texto que é enviado. Beleza? Aqui. Só fiz inicializar os atributos e implementei os métodos. Professor, por que o senhor não fez logo a classe concreta de uma vez por todas? É porque não queria. Isso daqui a gente pode, por exemplo, evoluir para... Tem as mensagens de usuário para usuário, tem as mensagens de notificação do sistema, e a gente pode criar essas classes diferentes que todas se comportam como uma mensagem, porque todas têm um emissor e todas têm um texto. Poderia ter, sei lá, mensagens autoapagáveis, sei lá, qualquer coisa assim. Então, pronto. O que é que o meu usuário possui? Então, o meu usuário possui uma caixa de entrada e o meu usuário possui... E o meu usuário é capaz de enviar mensagens para outros usuários. Então, para não complicar muito, eu vou fazer o usuário user ser concreto. Então, o usuário, para a gente simplificar, ele tem um username, que é único no sistema. Esse username a gente vai tratar como chave. O usuário, não vou usar password. O usuário ele vai ter agora duas coisas. Uma caixa de entrada e uma caixa de mensagens lidas. Para a caixa de entrada, eu vou utilizar um vector inbox. Preciso do vector. Agora a pergunta, né? Por que eu estou usando esse carinha como ponteiro? Quem é que lembra? Por que esse cara eu estou usando como ponteiro? Por que eu não estou fazendo um vetor de mensagens? Porque a regra do polimorfismo, né? E mensagem não existe.
eu tenho que tratar objetos que se comportam como mensagens. Então, só tem a opção de ponteiro e ponteiro inteligente. Senão, tem que fazer, não dá para copiar para dentro de uma classe virtual. Por que você está trabalhando com mensagem, com esse tipo de asterisco? Por que você não cria um ponteiro inteligente? Porque a gente vai fazer o local onde as mensagens são armazenadas, que no caso seria o gerenciador de mensagens. Então, como existe alguém que vai ser responsável por gerenciar a memória, então eu não vou precisar usar o ponteiro inteligente. Vou mostrar já, tá? Então, se fosse para simplificar, eu teria só o inbox, ou seja, o local onde a mensagem chega, e eu leio e apago ela daqui. Entendeu? Então não tem tipo mensagem lida ou não lida. Se fosse para simplificar, seria só o inbox, coloca as mensagens no inbox e quando lê, apaga as mensagens. Vamos deixar assim, depois a gente pode evoluir, ok? Então o usuário tem o nome, o usuário tem a sua caixa de entrada. Beleza, vamos pensar assim. O usuário quer enviar uma mensagem para outros usuários. Então eu vou fazer aqui um void send message. Eu preciso de uma mensagem e eu coloco essa mensagem no inbox do outro usuário. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, o usuário, ele sabe o que é que ele está recebendo. Você está vendo? Ele sabe qual é a mensagem que ele está recebendo. Eu não quero que ele enxergue essa classe. Eu quero que essa classe fique totalmente escondida. E esse é o objetivo do nosso polimorfismo. Então, ele não enxerga message. Ele vai enxergar tudo sobre a ótica do polimorfismo. Ele só enxerga a interface. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar e colocar essa mensagem na caixa de destino do destinatário. Então, seria um receiver.inbox.pushback message. Porque eu preciso de alguém que coloque a mensagem no destinatário. Eu posso fazer isso aqui, ou posso fazer isso na classe que está acima do usuário. Então, a gente vai imaginar que a gente tem camadas. Ó. Na minha primeira camada, a gente vai ter, por exemplo, o gerenciador. O gerenciador, ele conhece usuários e mensagens. Ok? O usuário, ele guarda as próprias mensagens. Você poderia imaginar aí como o conceito da minha classe usuário, ele guarda aquilo que é exclusivo do usuário. Por exemplo, o usuário tem o seu username e tem o seu inbox. Basicamente, o usuário dele só tem isso mesmo aqui. Ele poderia ter outras coisas, poderia ter a sua senha, poderia ter suas configurações e tal, mas o que é exclusivo da classe do usuário? É o username e tem o inbox. Agora a gente precisa de algum lugar para colocar a lógica de entrega das mensagens. Como é que eu vou fazer com que um envie uma mensagem para o outro? O que é o conteúdo dessa mensagem? Ou fica aqui no usuário, não faz sentido ficar na mensagem, porque a mensagem ela só guarda o conteúdo da mensagem. Ou ela fica na camada de cima, que é quem gerencia as contas, quem gerencia os usuários e as mensagens. A gente pode fazer das duas formas para mostrar a diferença, tá bom? Mostrar as diferenças. Na verdade, a gente deveria espalhar isso em bem mais classes, mas vamos tentar manter o mais simples possível para fazer funcionar, tá? Então, vamos tentar fazer funcionar da forma mais simples possível. O usuário
só gerencia o seu próprio inbox. Então, ele pode mandar mensagens e aí ele precisa... Blá, blá, blá. É porque ele é cônjuge. Quando você... Esse gerenciador seria quem guarda os usuários. O gerenciador guarda os usuários e garante obter o usuário e pegar e mandar a mensagem de um usuário para outro usuário. Por exemplo, eu vou fazer aqui só a classe manager. Vou tentar assim. Vamos fazer assim, só para vocês entenderem como seria a lógica. O que seria enviar uma mensagem? Send message, um sender, receiver, dá só um segundo que eu vou abrir a porta. Então, vamos entender aqui o papel de cada um dentro do processo, tá certo? O gerenciador, ele vai receber. Davi quer enviar uma mensagem para Priscila com o seguinte texto. E aí, Priscila, já fez a tarefa de PO? O que é que o gerenciador tem que fazer? Ele tem que saber, Davi existe, cadê o objeto Davi? Priscila existe, cadê o objeto Priscila? Eu preciso de uma forma de mandar um texto entre um e outro. Então, eu vou fazer o quê? Primeira coisa seria... Eu vou escrever isso aqui para vocês. Fazer assim. Eu pego os dois objetos, tenho certeza que eles existem. Eu tenho que criar aqui a mensagem, porque a mensagem tem que ser criada em algum lugar. E agora, eu garanto que a mensagem vai ser entregue. Eu tenho que garantir que os dois usuários existem. Eu tenho que criar a mensagem e eu tenho que fazer a mensagem ser entregue. Ok? Por que é que eu estou fazendo o próprio usuário entregar a mensagem? Porque o inbox, assim, se não fosse assim, o próprio gerenciador teria que colocar a mensagem dentro do inbox. O próprio gerenciador teria que garantir que algo do tipo assim, ó, receiver inbox.pushback de mensagem. Só que como o inbox é privado, eu teria que criar um método para colocar a mensagem lá. Mas fazendo dessa forma aqui, eu garanto que tanto o emissário quanto o destinatário participam do processo de entrega da mensagem, porque esse processo de entrega pode ser bem mais complexo do que isso daqui. Professor, e é assim mesmo feito na vida real? Não, são umas 20 classes diferentes. Porque cada classe tem exclusivamente um papel. Eu teria uma classe só entregador de mensagens. Eu teria uma classe só para fazer o processo de login.
eu teria uma classe, o papel de uma classe é muito específico, é muito pequenininho. E esse é o objetivo dela, fazer uma única coisa bem feita. Tá? Então, o que a gente está tentando fazer é distribuir um punhado de responsabilidades aqui. Tá? Então, vamos ver como é que essa montagem ficaria aqui. Ó. Meu usuário, ele guarda a responsabilidade do usuário aqui, no caso, seria guardar as próprias mensagens, entregar as mensagens e ler as mensagens. Então, por exemplo, enviar a mensagem, ele vai colocar dentro do inbox do receiver, porque o receiver também é um usuário, ok? E mais nada. Para ler as mensagens, eu vou retornar um delete, um string. Tá? Get messages. Então, meu objetivo vai ser juntar todas as mensagens e limpar o inbox. Como é que eu vou fazer? Vou passear por todas as mensagens, vou montar um texto com todas as mensagens, no final eu limpo o inbox. Inbox.clear. E eu retorno o texto. Isso garante que ele só vai ler o inbox uma vez e depois o inbox se acaba. Então eu tenho como enviar as mensagens e get inbox, por exemplo. Pegar as mensagens não lidas. Você vê que o usuário ele não faz gestão de memória. A gente vai deixar a gestão de memória todo para o gerenciador de usuários e mensagens. Professor, eu não entendi ainda por que as mensagens estão sendo enviadas pelo usuário. Por exemplo, nesse modelo, eu poderia ter mensagens enviadas, mensagens recebidas, vector. Mensagens enviadas. Mensagens recebidas e mensagens enviadas. Como é que eu faria aqui para fazer o processo de enviar a mensagem? Eu tenho uma mensagem. Essa mensagem vai para o inbox do receiver e vai para o enviados, meu enviados. Estou deixando vocês processarem, tá? Faz sentido? A gente pode continuar? Eu tenho dois usuários. O usuário que envia e o usuário que recebe. O usuário que envia guarda a mensagem na sua caixa de enviados. E o usuário que recebe guarda a mensagem no inbox. Na verdade, não é guarda, né? Quem envia o DES vai colocar dentro do inbox do receiver a mensagem. Quem envia coloca a mensagem na sua própria caixa de enviados. Não só tem uma pessoa na aula, quero saber dos outros que estão na aula. Estão perdidos, estão encontrados? Como é que vocês estão? Do jeito que está sendo feito aqui, pergunta. A mensagem que está no inbox do destinatário e a mensagem que está no enviados é o mesmo objeto?
Ou são dois objetos diferentes com a mesma informação? É o mesmo. Ele está pegando o mesmo endereço, o mesmo objeto, pelo endereço de memória e colocando nos dois locais. Ou seja, depois da mensagem enviada, se o emissário quiser alterar a mensagem, do jeito que está aqui implementado, e ele altera o texto do objeto, o texto do objeto vai ser alterado no destinatário, porque é o mesmo objeto compartilhado entre as duas entidades por um ponteiro. Então, daria para ele enviar a mensagem, se arrepender e editar a mensagem. Ok? Então, bora lá. O que a gente tinha para fazer aqui na classe usuário, a gente já fez, que ela basicamente envia a mensagem e pega a caixa de entrada. Onde é que a gente vai agora? A gente vai agora tratar a gestão dos usuários e das mensagens. Você vê que isso daqui é um ponteiro. Então, essa informação dessa mensagem criada, ela tem que estar em algum lugar. Da mesma forma, o usuário. O usuário tem que estar em algum lugar. Então, a gente vai colocar essas coisas, essas entidades, para a memória delas ser gerenciadas, por exemplo, aqui. Então, vamos lá. Eu preciso guardar usuários e guardar mensagens. Eu preciso de uma forma de guardar essa memória, de forma que eu consiga pegar a mensagem e passar o endereço dela e ter essa gestão de memória. Como é que eu posso fazer? Vou passar aqui uma ideia para vocês. Os usuários, eles têm chaves, então eu posso fazer usando o mapa. O mapa de string user. Pessoal, o senhor vai precisar fazer aqui ponteiro inteligente? Não precisa, eu explico já por quê, tá? Ok. Então, criei aqui o mapa de usuários. A mesma coisa para mensagem, só que para as mensagens eu não tenho chave. Então, se eu não tenho chave, eu vou colocá-las dentro de um vetor mesmo. std vector de mensagens. Então, vocês veem que aqui eu estou usando o objeto concreto, porque é o que eu tenho, e aqui eu estou usando a interface, a minha classe abstrata, porque é o que eu tenho. Então, bora lá. Fazer o construtor. No meu construtor, isso daqui é estático. E eu crio vazio, tá sucesso. Isso daqui também é estático. Só que isso daqui eu vou criar usando o new. Tá vendo? Então, se isso aqui eu vou criar usando o new, e eu tenho essa memória, eu vou precisar me livrar dessa memória. Então, não preciso criar nada aqui, a não ser que eu queira, né? Mas para me livrar dele, eu vou precisar me livrar dele fazendo o delete das mensagens, porque esse daqui eu vou ter que fazer dinamicamente. E é responsabilidade do manager criar e destruir, não dos usuários. Os usuários só usam o bloco de memória, mas é esse cara que tem a responsabilidade de gerenciar a memória. Então, bora lá que daqui a pouco vocês entendem. Vamos aqui criar um usuário. Void add user. Para criar um usuário seria simples, né? Primeiro eu verifico se o usuário existe ou não existe. Se ele não existir, eu crio. Pronto. Eu não criei o construtor para o usuário, não? Criei, não. Criei um construtor para o usuário só com username. Se ele não existir, eu crio. E bora aqui, atenção. Quando você cria um
um objeto, quando você dá um pushback para um objeto dentro de um vector, você está ali, o bloquinho de memória do objeto dentro do vector. O que acontece se você remover um elemento antes dele? Aquele bloco de memória vai continuar o mesmo ou não? Você deu lá um pushback, colocou um elemento na última posição do vector. Na hora que você remover alguém antes dele, aquele bloco de memória vai continuar no mesmo lugar? Aquele objeto vai continuar no mesmo lugar? Não. Ele vai se mover dentro da memória, não é verdade? Só que isso não acontece no mapa, porque no mapa os elementos são alocados dinamicamente, como se fosse uma lista. Então, esse objeto que você acabou de colocar nessa chave vai ter sempre o mesmo endereço de memória. Você poderia adicionar e remover elementos numa boa. Mas esse cara, ele já arranjou uma casinha para ele, um lugarzinho para ele. No meu mapa, nessa chave, que é o nome, eu criei espaço de memória estático, que é o meu mapa, ele não está dando new, para guardar um usuário. E esse usuário está aqui, preso nessa chave. Se o usuário já existia, eu só disparo a exceção dizendo que o usuário existe. Beleza, adicionar o usuário foi moleza. Se o usuário não existe, eu coloco um objeto estaticamente dentro do mapa. Por quê? Porque agora eu estou usando objetos estáticos. E aí eu vou utilizar esse local sempre que eu precisar obter o usuário. Agora eu quero o usuário. User. Get user. Como eu poderia fazer assim? Cadê o usuário? Vou procurar ele no mapa. Se ele não existe, eu vou disparar uma exceção. Se ele existe, eu retorno a posição do usuário. Você vê que com o mapa não precisa ficar fazendo laço para caçar o elemento, né? Agora é hora de mandar as mensagens. O que é que eu vou fazer? Pego o primeiro usuário, que é quem envia. Pego o segundo usuário, que é quem vai receber a mensagem. Eu crio a mensagem. Tá vendo aqui, ó? Criei a mensagem. E mandei o objeto user fazer a entrega. Ou seja, esse objeto vai colocar no próprio enviados dele e no inbox do receiver. Esse objeto. Mas para essa memória aqui não se perder, o que é que eu vou fazer? Vou salvar ela nas mensagens. Porque esse daqui sim eu dei um new. Tá vendo? Eu quem? Eu, o gerenciador. Eu dei um new para ele. E aí, como eu dei um new, eu tenho que garantir que no final do tempo de vida dele, eu vou deletar essas mensagens. Isso vai acontecer, no caso, para mim, só quando eu chamar o destrutor. Outra possibilidade. Já que o manager conhece a classe message, eu poderia ter feito estático. Né? Aí eu não teria a opção de usar o polimorfismo. Criei mensagens de forma estática. Como é estático, eu não preciso do destrutor. Então, basta criar a mensagem. Ó, criei a mensagem. Coloquei no final do vector. Tá vendo aqui? Ó, criei a mensagenzinha aqui. Copiei para o final do vector. E essa mensagem que está no final do vector,
como eu não pretendo ficar apagando as mensagens anteriores, tipo assim, você manda uma mensagem, você pode até editar o conteúdo, mas aquele bloco de memória você não apaga mais, eu vou utilizar ele como local onde eu vou guardar a minha informação. Aqui eu faria um desse, set messages. Eu acho que eu tô queimando o fusível de vocês, né? Então, em curto-circuito, meu povo. Essa parte de gestão de memória, ela é... É porque essa parte de gestão de memória, ela é chata. Por quê? Porque eu tenho que garantir que, se eu estou trabalhando com herança, com polimorfismo, eu tenho que usar ponteiro. Então, ou eu jogo ponteiro inteligente em tudo, que não é o ideal, tá certo? Ou eu deixo alguém responsável por guardar os objetos. Ou ele guarda de forma estática, como por exemplo aqui no caso do usuário, não é ponteiro aqui. Eu estou criando objetos do tipo user. Ou ele guarda de forma dinâmica, como a gente fez aqui. O problema é que se eu guardar de forma estática, bem aqui, eu não tenho como fazer polimorfismo, porque aqui já é o objeto, já é a classe usuário e acabou-se. Já é a classe usuário, acabou-se e não tenho o que fazer. Eu não posso criar outros elementos derivados de usuário. Se eu quisesse criar, usar polimorfismo, esse cara não poderia ser estático. Teria que ser dinâmico. Aí eu precisaria fazer algo como isso aqui, ó. Ele é o responsável por guardar as mensagens, é o manager que dá o new. Se é o manager que dá o new, ele que se responsabiliza por guardar essa informação do new que foi dado, para garantir que no final ele vai deletar. Normalmente a classe que dá o new é a classe que tem que dar o delete. Ó, ele criou o bloco, ele mandou o usuário entregar e ele registrou o bloco para deletar no final. No caso do banco, seria a agência que faz essa manipulação, exato. No caso do banco, seria a agência. E se eu não quisesse trabalhar com esses ponteiros, com ponteiro cru, cabia um shared PTR? Aí, cabia. Então, eu teria que fazer aqui um... Agora, eu não preciso mais do delete. Eu não preciso mais do delete. Os usuários. Exato, o pushback é para a mensagem ir para o destrutor. Oi, amor, eu quero meu celular. Você pegou e eu tenho que colocar para carregar, que eu vou daqui a pouco para o médico. No caso, eu colocava a mensagem no vetor. Na hora que eu faço isso, ele copia para dentro do vetor. O vector sempre faz cópia. Na verdade, os containers funcionam por cópia. Ele copia para dentro do vetor e eu fico referenciando aquela posição do vetor sempre, na época do vector, né? Agora não. Agora eu criei um objeto. Eu tenho só que adicionar aqui, ó. No caso... Aí tudo aqui deixa de ser ponteiro para ser ponteiro inteligente. Por quê? Porque eu tenho a distinção entre o que é estático e o que é dinâmico. O que é estático é sempre mais rápido, aquilo que já é resolvido em tempo de compilação.
que é dinâmico é sempre mais lento. Por isso que linguagens dinâmicas normalmente são 10, 20, 30 vezes mais lento do que linguagens compiladas. E aí pronto. Aqui no caso, ao invés de estar trabalhando com ponteiro cru, eu estou pensando em ponteiros inteligentes. Eu garanto que eu tenho aqui, que eu posso fazer polimorfismo aqui dentro. Mas, professor, por que esse diabo de polimorfismo? Não basta simplesmente criar um objeto mensagem? Não, porque faz de conta que você tem as mensagens entre usuários, você pode ter, por exemplo, mensagens de notificação, mensagens do sistema para você, tudo se comporta como uma mensagem. Mas, assim, por quê? Porque tem um destinatário e um texto. Mas, fora isso, eu posso ter outras informações. Por exemplo, uma mensagem autoapagável, uma mensagem que só pode ser lida uma vez. Sei lá, você pode ter comportamentos diferentes. Uma mensagem onde você dá um get text e depois a mensagem se apaga. A mensagem onde você dá pega quem enviou, e aí o quem enviou vai ficar oculto, a mensagem oculta do sistema. Então, eu posso colocar comportamentos diferentes se eu trabalho com a interface, ao invés de trabalhar com a classe concreta. E só... Tá. Esse override, ele é uma forma de explicitar que o getSender vem do pai. Eu estou explicitando que o getSender vem do pai, então é o override. Não precisaria disso. Funciona assim o override também. E const, porque pegar pegar o emissário, né, não altera o objeto. Então, o const explicita isso. Por quê? Porque se você está trabalhando com uma classe constante, um objeto constante, const, ele só te permite chamar métodos constantes. O objeto constante só pode invocar métodos que não o alterem. Quem define quais são os métodos que alteram ou não alteram é quem constrói a classe. Estou com dor na garganta hoje. Bora lá. Vamos aqui que esse é para ser uma atividade de revisão e vamos tentar fazer, tá? Então, ok. Vou fazer, então, tudo dinâmico. std, shared ptr, de... vem aqui. Tanto os usuários quanto as mensagens é tudo dinâmico, nada é estático. Então, o vector guarda as mensagens e o mapa guarda os usuários. Então, na hora de criar um usuário, eu não crio um usuário mais assim, só copiando informação. Eu vou fazer um make shared de user. Criei um ponteiro inteligente com o usuário e joguei ele para dentro do meu mapa. A mesma coisa aqui para a mensagem. Aqui vai ser um... Ok. Aí depois que a gente cria, o funcionamento é o mesmo, né? Peguei o usuário que envia, peguei o usuário que vai receber, crio a mensagem, crio o objeto concreto. Aí eu mando enviar a mensagem. O usuário que envia vai fazer a entrega do objeto mensagem para o usuário que recebe. Para o objeto que vai receber. E agora, como eu estou trabalhando com ponteiros inteligentes, eu não preciso apagar os elementos no final. Apagar os elementos assim. Fica mais fácil pensar na gestão de memória, você empacotar tudo dentro de um shell de PTR, pelo menos a princípio, porque é mais simples, você não tem que pensar em desempenho, né? Ok, eu consigo enviar as mensagens. Consigo pegar um usuário, eu consigo enviar as mensagens e pronto, acabou nosso código. Bora rodar. Agora eu vou fazer o loop
loop interativo para ficar mais fácil da gente ver o funcionamento, tá? Então, bora lá. Então, eu preciso só do aqui. Uma mistura de estático e dinâmico. Porque a gente tem uma parcela muito importante de tecnologia que a gente não está usando, que seria o banco de dados. Muito dessas coisas que a gente está colocando dentro de ponteiros, dentro de mapas, vai estar como parte do banco. Então, por exemplo, o usuário, você teria uma classe usuário com a lógica de negócios de usuário, você teria uma classe de usuário que é responsável por fazer a persistência, colocar a tua informação no banco, entendeu? E aí cada uma dessas ações, às vezes, seria uma classe diferente só para fazer isso. Mas, assim, você não precisa se preocupar, porque normalmente essas coisas já estão já estão bem definidas como parte do framework da linguagem que você vai utilizar. Então, se vocês forem fazer lá aqueles cursos de Ruby ou de Java, você vai ver que é tudo já bem montadozinho. Você quer fazer um formulário, teu formulário faz tal coisa. Se você entende o básico da orientação a objetos e de como os dados ficam armazenados dentro das estruturas, integrar isso com os outros elementos não é difícil, entendeu? Não é difícil. Aqui a gente está acostumando o nosso cérebro a entender que existe parte estática. Sim, o C é um subconjunto do C++. Você pode compilar um código C utilizando o compilador do C++. A questão é que o C++ ele acaba sendo uma linguagem muito mais complexa do que C, por dar suporte a muitas outras coisas. E aí esse suporte ele paga o preço em dois aspectos. Primeiro, desempenho. Só que para que a tua perda de desempenho não seja grande, você paga em complexidade de linguagem. Então, entender o que acaba que para você programar em C++, você tem que entender direitinho o custo de cada ação, o porquê uma coisa é feita de um jeito, o porquê é feita do outro. Então, por exemplo, usar um shared PTR uma solução displicente. Por quê? Porque você, tipo assim, tá chutando balde, não quero me preocupar com quem faz a gestão, não quero me preocupar com quem faz a desalocação, eu simplesmente vou fazer esse bloco de memória ser compartilhado entre todo mundo que quiser, e o próprio bloco de memória vai fazer o controle de se ele deve ser apagado ou não deve ser apagado. Então, assim, isso não é bom. Claro, quando você está num outro tipo de sistema, no nosso aqui é insignificante, mas num sistema que, por exemplo, de tempo real ou de alto desempenho, você não pode fazer isso, entendeu? Você tem que amarrar e controlar os tempos de resposta de tudo. E aí você vai fazer as coisas direitinho. Mas, por exemplo, um código C++ bem otimizado é 10% mais oneroso que um código em C. Só que o custo em tempo de desenvolvimento, em solução de bugs, em simplicidade de fazer manutenção é 10 vezes maior. Sacou, Darlan? Então, vamos aqui. Então, isso daqui é só para a gente fazer o nosso loop, tá? Esse métodozinho, o C não é extinto, porque principalmente para trechos de código ou pedaços muito específicos de solução, ele é melhor. Por exemplo, você está lá em Python e o cara em Python quer fazer um módulo que faz a multiplicação de matrizes grandes. Ele pega o Python e faz parte dessa implementação ser feita em C. E aí você otimiza isso utilizando as funções do próprio compilador, e aí você tem pedaço em C que se comunica com Python, com Lua, com a tua placa de vídeo, com o teu roteador, então você não morre. Não é para fazer remendo, é para fazer, entenda assim, projetos
que não exigem projeto, por exemplo, quando você tem um pedaço de uma funcionalidade simples, bem definida, as chamadas de funções bem definidas, você não precisa colocar um projeto C++ para fazer isso. Entendeu? Por exemplo, você quer fazer só o módulo que se comunica com a interface de envio e recebimento de dados lá do teu, do teu roteador. Entendeu? Às vezes é mais fácil fazer em C. Orientação a objeto não é tipo assim, a bala de prata que mata todos os lobisomens. Porque às vezes você não precisa de um vector polimórfico para resolver qualquer coisa. Às vezes você sabe que você só vai lidar com elementos do tipo mensagem para enviar e receber. Professor, para que eu vou usar o C++? Faz de conta que você quer fazer o VS Code. Entendeu? Então, para fazer o VS Code, que você tem um software extremamente complexo, com, sei lá, 50, 70 pessoas trabalhando juntos nele. Mas, assim, qualquer software visual, você faria. Você vai fazer um jogo, você precisa de desempenho, mas você precisa também de abstração de alto nível. Bora lá, senão a gente não tem tempo de terminar, porque eu tenho médico já já. Provavelmente não. C Sharp é fácil. É porque, assim, os jogos, eles têm muitas camadas. Então, você tem a camada de mais baixo nível, que aí vai ser feita em C e C++, e as camadas de gestão. Por exemplo, você não precisa do C++ para poder programar quais são os sprites, a ordem que eles acontecem, a lógica de jogo. Então, para esse tipo de coisa é utilizado um Lua, é utilizado um Python, é utilizado um C Sharp. Entendeu? Por exemplo, se você utiliza uma engine de jogo, você já tem os algoritmos, as lógicas, as colisões, as movimentações, tudo que é feito em baixo nível pronto para você. Você só precisa dizer como é que o elemento se comporta. Então, às vezes, aí você não precisa do C++, você faz em C Sharp, faz em Lua. Qual é a vantagem do C++? É uma linguagem com uma complexidade que te faz entender melhor as outras linguagens. Quando você chega lá no C Sharp, aí você tem um objeto semelhante ao vector, semelhante ao arraylist, semelhante ao mapa, semelhante ao hash table, e aí você faz com que aquilo faça sentido. Você não faz mais uma gestão de memória tão displicente, como, por exemplo, se você fosse pegar no Python e ficasse dando filter para resolver tudo. Toda vez que você mete um filter ali, você dobra o espaço de memória, entendeu? Então, assim, é muito legal aprender C++. Então, bora aqui só fazer o nosso loop principal. Python não precisa que seja ensinado. Python já é tipo a linguagem padrão de todo ser vivo. Todo mundo sabe, sabendo mamar, fazer cocô e programar em Python. Não precisa que ninguém ensine, não. Bora aqui, ó. Então, vamos aqui fazer o meu loop. Isso daqui, a minha main vai ser o meu loop principal. Tá? Trivial. Bora lá. No meu loop, eu vou gerenciar um manager, que no caso aqui seria o gerenciador de usuários, né? Seria o meu sistema. Meu sistema vai guardar usuários e mensagens. Tá. Então, para guardar a primeira coisa que eu preciso fazer é conseguir adicionar um usuário. Else if add user vai ser o primeiro comando. Add user. Então, para adicionar o usuário, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar só manager.adduser. Eu vou criar aqui dois métodozinhos para simplificar o processo de... Por que o apply está reclamando? Tá. Vou fazer aqui manual.
Então, eu mando adicionar o nome. Segunda coisa que eu vou precisar é de mandar a mensagem, não é isso? Então, eu vou precisar do emissário, do receptor e do texto para poder enviar uma mensagem. Send message. Para pegar o emissário e o receptor, eu vou pegar só os dois primeiros textos. Mas para pegar o texto, vai ser até o final da linha, então eu vou dar um getLine. Aí eu chamo manager, ponto enviar mensagem, passo o nome de quem envia, o nome de quem recebe e o texto. Beleza. Para pegar o inbox, eu vou precisar só saber de quem é que eu estou pegando o inbox. Inbox de fulano. Está aqui, inbox. Aí o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o usuário, ó, get user com esse nome. Quando eu pegar um usuário, ele vai me retornar um usuário e eu mando pegar o inbox desse usuário. Esse inbox me retorna um texto e eu imprimo esse texto. Pronto, acabou. Não tenho o que fazer mais não. Consigo enviar mensagem, consigo ler mensagem, consigo criar usuário. Aqui, ó. Beleza ou não? Olha com atenção e vê se tem alguma linha aí que tá estranha. Vai ter alguém na aula ainda. Deixa eu adicionar mais um método aqui, ó. Eu tenho o get inbox, eu vou ter também o get enviados. Para ver os enviados, eu vou olhar todas as mensagens de enviados. Só que no final eu não apago os enviados. Pegar inbox. Peguei todas as mensagens do inbox e apaguei o inbox. E para pegar os enviados, eu pego todas as mensagens dos enviados, mas não apago. Tá? Normalmente eu utilizo dois métodozinhos aqui auxiliares. Acabei nem colocando outro. O primeiro é para poder... Ah, sim, vou tratar a extensão do loop, sim. Ó, para poder pegar algo de uma string. Tá? Esse read faz o quê? Recebe um string stream e lê uma informação dela e retorna essa única informação. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que eu quero só o nome do usuário, eu conseguiria aqui, numa boa, fazer só um... Estou mandando ler uma string do fluxo. Quero ler uma string do fluxo, ele pega essa string e me retorna. Beleza. Aí eu não precisaria criar uma variável auxiliar. Ler uma string do fluxo. Mesma coisa poderia ser aqui para o getUser. Eu pego um string do fluxo, que, por exemplo, ele vai colocar getInbox de David. Então, David é o que sobrou dentro do fluxo, eu vou pegar esse David e vou passar aqui para o getUser. O que é o problema desse read aqui? Se você tem várias coisas para ler na linha, ele não lê na ordem que você quer. Ele vai ler ao contrário. Então, não funciona, por exemplo, pegar várias coisas no mesmo comando. Tem que ser um comando por vez.
Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. String sender recebe, read, eu pego um... Ok, ó. Peguei o emissário, peguei o destinatário, aí depois eu uso o getLine para pegar o texto. Então, se eu fizer isso, eu consigo já pegar e atribuir no mesmo loop. Senão eu teria que fazer, primeiro eu crio a variável e depois eu tiro do fluxo. Ok, já tenho tudo que eu queria, só que aí a gente tem o seguinte detalhe. O que, que vai acontecer quando o usuário não existir ou quando o destinatário não existir? E esse meu send vai chamar o get. O get vai disparar uma exceção. Ou então, por acaso, quando eu tentar adicionar um usuário e o usuário já existir, ele também vai disparar a exceção. Se eu não tratar essas exceções, elas vão quebrar o meu loop e estourar o meu código. Vou rodar aqui para a gente ver. Não vai mostrar nada. Add user David. Ok. Add user David. Se eu tentar adicionar de novo, add user David, maiúsculo. O usuário já existe, como é o nome? A exceção estourou lá, não teve ninguém que tratasse e quebrou aqui o meu while. O que, que eu posso fazer? Vou empacotar tudo isso daqui dentro de um try catch. Se eu tiver uma exceção, eu imprimo essa exceção e continuo dentro do laço. Tá vendo? Faça para sempre. Trate o comando, imprimo o comando. Se por acaso deve fazer, faz. Se por acaso esperar a exceção, você mostra a exceção e continua dentro do laço. Vamos colocar algumas outras coisas aqui para ficar melhor. Se eu quisesse mostrar os usuários. Acabou que eu não fiz, né? Get usernames. Para pegar os nomes dos usuários, o que é que eu teria que retornar? Teria que ser aqui, né? Quem são os usernames? Vou botar stage. Get usernames. Para pegar os usuários, basta eu passear pelo mapa, pegando os nomes e concatenando. Olha lá. Se eu quero saber quem é que está no meu sistema, get usernames, eu vou mandar mostrar. Get usernames. Bora lá. Vou colocar só show aqui para ficar menor de mostrar. E aqui eu vou colocar só add. Aqui eu vou colocar só send. Aqui eu vou colocar só inbox. Se eu quero saber os enviados, o que é que eu preciso? Send. Então, get send. Bora lá. Rodando de novo. Ok, show. Não tem ninguém para mostrar porque não tem ninguém no sistema. Vou adicionar o Davi. Beleza, tem o Davi. Vou adicionar o Darlan. Darlan, se eu mandar mostrar, vai mostrar que tem o Darlan e o Davi. Vou adicionar também o Matheus. Mandar mostrar, eu sei que tem o Darlan, o Davi e o Matheus. Agora vamos enviar as mensagens. Se o Darlan enviar para o Davi, cadê
o senhor não olhou meu trabalho. Se eu perguntar nos enviados do Darlan... Ah, tá. Isso daqui, usuário não encontrado, é porque eu esqueci de colocar o resto. Nos enviados do Darlan, tem que o Darlan mandou a mensagem, o senhor não olhou o meu trabalho. Se eu pedir o inbox do David, vai aparecer que o Darlan enviou a mensagem, o senhor não olhou meu trabalho. Se eu mandar olhar o inbox de novo, não vai ter nada, porque o inbox apaga depois que a gente vê. Aí o David manda uma mensagem, send, David para o Darlan. A Kátia quer falar contigo. Aí o Davi olha o inbox. Não tem nada. O bocó do Darlan não viu. Aí ele mandou outra mensagem. Davi para Darlan é urgente. Aí o Davi olha o inbox. Não tem nada. Aí ele manda uma mensagem para o Matheus. Davi manda para o Matheus. Ei, Mar, avisa o Darlan que ele vai perder o auxílio. Matheus, como ele olha as mensagens, Matheus olhou o inbox. Inbox do Matheus. Davi mandou essa mensagem para ele. Aí o Darlan liga para o Matheus. Não, o Matheus liga para o Darlan e o Darlan vai olhar as mensagens dele. Inbox Darlan. Agora o Darlan pode responder. Enviar do Darlan para o Davi. Eu quero que ela... Não. Eu agora sou traficante. Não preciso mais da bolsa. Ainda bem que ele digitou errado, não era send, né? Era send. Send Darlan para Davi. Claro, querido professor. Inbox. Isso era um bolsista de Bia que eu tive um tempo atrás que não queria fazer as atividades. É verdade. O cara da Bia que chegou lá em Quixadá, chegou pobre de marré, não tinha nada. Aí depois ele tava Bia comigo, né? E depois de um tempo ele não respondia mensagem, não queria mais enviar trabalho e chegou com os ouros lá na minha sala dizendo: professor, não vou fazer mais nada não da Bia. Até por quê? Porque eu arranjei umas paradas aí. Como assim umas paradas aí, mano? Tu não tá prestando da bolsa não? Não, agora vai não. Essa brincadeira, tá? Bora lá. Ok, pessoal, entenderam como é que funciona o nosso projetinho? É bem simples, mas utiliza várias coisas legais. Por exemplo, vamos mandar uma mensagem do sistema. Então, vou mandar uma mensagem do sistema, sei lá. Só para a gente poder utilizar a herança, né? Então, eu tenho uma mensagem normal e eu tenho a minha mensagem. Eu vou ter aí uma mensagem o quê? Uma mensagem gaiata. Gaiata. Então, a minha mensagem gaiata, ela deriva de mensagem, só que o seguinte, na minha mensagem gaiata, o emissário
vai ficar oculto. Vai ser uma mensagem onde o emissário vai ficar oculto. Como é que eu vou fazer isso? Eu não vou guardar o emissário na hora que o sistema mandar guardar. Então é o seguinte, ó, eu preciso só do texto para mandar uma mensagem gaiata. Tinha lá no campus um VSF, um grupo do Facebook chamado VSF UFC Quixadá, onde você podia mandar mensagem uns para os outros sem ser identificado. Nem sei se ainda existe, isso foi já faz uns anos. Acho que tem, deve ter, não sei. VSF. Então, lembrando do encarrilhamento dos construtores, né? Para construir uma mensagem gaiata, eu mando uma mensagem do tipo VSF, com um determinado texto. O resto não muda nada. A diferença é que a mensagem gaiata tem... Ah, e outra coisa também. Você só consegue... a pessoa que enviou sabe quando o texto foi lido. Boa, a pessoa que enviou sabe quando o texto foi lido. Por quê? Porque quando o texto for lido, eu vou colocar como protected, para ficar melhor. Quando der o getText pela primeira vez, ele vai retornar o std. Ele vai retornar o texto, porém, ele vai marcar como lido. A pessoa não sabe. Na hora que ele der o inbox, a mensagem some, só que como é o mesmo objeto compartilhado, lá no emissário vai ficar marcado. Eu vou colocar text mais. Pronto, vou colocar só 2 pontos lido. Beleza? Lembra, o Exchange retorna a informação e altera a informação ao mesmo tempo. Ele vai alterar o texto para texto mais lido, mas vai retornar o texto antigo, que é o que eu quero. Na hora que der o getText, o texto vai ficar marcado como lido. Beleza? Beleza? Então, quando o receptor der um getText para poder ler o texto vai ficar marcado como lido. Como é o mesmo objeto compartilhado entre emissário e destinatário, vai aparecer para o emissário que está lido. Bora testar aqui. Onde é que vai ser a diferença? Quem está criando o objeto mensagem é aqui, ó. É o send. Tá vendo? Ó? Ele já recebe o texto. Como é que eu poderia fazer com que isso daqui fosse independente? Se eu quisesse que isso fosse tratado aqui, eu teria que criar outro bloco chamado send gaiata. Tá vendo? E aqui, ao invés de criar uma mensagem, eu criaria uma mensagem gaiata. Isso força o manager a conhecer tanto o objeto mensagem quanto o objeto mensagem gaiata. Era para ser quarta-feira. Com o conteúdo de hoje, vocês têm condição de fazer. Mas vocês sabem que vocês podem entregar atrasado com certa penalidade. O que eu não quero é assim... O que eu não vou ficar contando é que vocês vão fazer as coisas no recesso, porque recesso é para descansar, não é para fazer código. Então, o que é que eu vou fazer para simplificar a minha vida? Eu vou tirar isso daqui, eu vou fazer com que o send message
Esqueça que ele conhece o objeto message e ele vai receber direto o objeto polimórfico. Então, ele vai receber o std shared. Ele vai receber só a mensagem e mandar entregar. Ó, o que é que o meu gerenciador vai fazer? Vai receber os objetos, porque ele só é responsável por guardar os objetos, e vai receber a mensagem a ser entregue. Não vai fazer nenhuma verificação. Ó, você está vendo aqui que ele só mandou entregar. Então, eu vou ter que criar a mensagem fora. Então, fora daqui, eu vou fazer o seguinte. Ó. Se por acaso for um send, eu vou pegar os dois objetos, o texto, e vou criar aqui a minha mensagem para ser enviada. Se por acaso for do tipo gaiata, aí o que vai mudar aqui é que eu vou mandar uma gaiata. Estão vendo aqui como é que o polimorfismo se comporta? O send, ele não precisa saber qual é o tipo de implementação. Ele sabe que todo mundo se comporta como mensagem. O manage agora nem precisa saber como é a implementação da mensagem. Basta que ele saiba que todo mundo se comporta como mensagem. Se eu quisesse, eu poderia fazer algumas verificações extras do tipo, eu tenho que garantir que quem envia é realmente que diz que está enviando, mas não vou fazer verificação extra nenhuma aqui não. Meu tempo está acabando, então eu vou só garantir que isso aqui funciona. Ok, então bora lá. Vou rodar isso aqui de novo. Ups. Ficou faltando o tipo, peraí. Isso daqui é público. É igual. Tá. A mensagem gaiata, ela não precisa de emissário. Eu estou criando ela errada aqui. Ela não precisa de quem envia. Ela só precisa... Ela não guarda quem envia, é verdade. Ela não guarda, ela só precisa do texto. Será que deu certo agora? Não deu certo. Oi, irmão. Diz. Pode me dar folha de papel? Uma folha de papel. Só o papai terminar a aula, mozinho. Tá terminando, tá certo? O que é que eu fiz errado aqui, que eu me distraí? Sender, receive, string, text. Receba um texto. Crie uma mensagem com esse texto. Será que é isso daqui? Porque eu estou tentando alterar o objeto. Ele sabe que eu estou tentando alterar o objeto. Que ele é gaiato. Provavelmente. Sabe que eu estou tentando alterar o objeto. Ele é mais esperto do que eu. Miserável. Estava tentando alterar um objeto que é do tipo constante. Então ele não me deixa. Ele sabe que não é para ser alterado. Como é que eu resolvo isso? Vou tirar o const de todo mundo.
inclusive daqui. Então, eu consigo imprimir uma coisa que não é constante. É por isso que C++ ele é uma linguagem complicada, porque, por exemplo, os warnings, os avisos ali não eram fáceis de identificar. Então, aqui eu tenho que o getText que não é mais constante. Estava tentando alterar um atributo de um objeto que era para ser constante. Então, ele identificou isso e já brigou comigo. Ei, mano, faz isso não, por favor. Ok. Tirei o const de todo canto aqui. Agora eu consigo alterar o texto. Eu consigo imprimir e a impressão não vai retornar, não vai ter poder de alterar. Mais. Ok. Então, bora adicionar Davi, adicionar o Pedro. Aí o Davi vai mandar uma mensagem para o Pedro. Enviar Davi. Não, mas eu vou fazer como uma mensagem gaiata. Gaiata. O Davi vai trollar o Pedro. Pedro. Ei, Marco. Dá para saber que sou eu, né? Você reprovou com 4.9. 4.9 não, né? É 3.9, porque 4.9 não vai para a final. Ok, se eu perguntar nas enviadas do Davi, tem assim. Aí o Pedro vai olhar o inbox dele. Inbox, Pedro. Ei, Mar. O meu PC está toda hora fazendo um barulho de aviso, mas não aparece nada. O som parece aquelas provocações do MSN. Alguém sabe o que é esse? Não sei. Ok. O Pedro olhou o inbox dele. Só pode. Tem aqui o VSF. Se o Pedro olhar o inbox de novo, não vai mais aparecer nada. Mas quando o Davi olhar o inbox dele, não, as enviados, aqui o Pedro leu a informação. Será que quando o Davi... Davi, Pedro... é. Pois é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu ver praticamente tudo da disciplina, né? Assim, herança, polimorfismo, ponteiros inteligentes, gerenciamento de memória, né? Tudo num pequeno projetinho de 170 linhas. Espero que tenha sido proveitoso essa super revisão aí de vocês e dá para fazer aí o gerente numa boa. Tudo bem? Não, quarta não tem aula. Então hoje é a última aula. Deus abençoe vocês. Feliz Natal. Tudo bem? Bom descanso aí. Quem tiver ocioso e quiser ficar fazendo as atividades ao invés de ficar jogando LOL, pode ficar de boa aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Beijão. Pós-recesso, a gente tem ainda uns 6 trabalhos para fazer, né? Utilizando variações desse conteúdo que a gente viu hoje. Que aí a gente vai entender um pouquinho melhor de padrões de projeto. Ainda falta relacionamento N para N, associação, o Twitter, né, o WhatsApp, cache redundância. O ideal é que seja até quarta, para você já ir para o seu recesso de boa. Mas se você não conseguir entregar até quarta, porque todas as pessoas estão passando coisa, e quiser fazer, você pode fazer durante o recesso, entendeu? Um abraço, pessoal. Valeu.